Bom, vamos criar aqui um fundo vazado numa peça. Às vezes, no seu modelador 3D, você não tem como criar aqueles padrões de furação em alguma superfície da sua peça. Então aqui no fatiador aí, você consegue fazer isso rápido aqui com o recurso do próprio fatiador. Naqueles baseados no Orca Slicer, né, ele tem uma função aqui que chama High Range Modifier. É um modificador que, como funcionam esses modificadores? Eles vão criar algumas funções específicas, algumas features específicas somente onde esse modificador está atuando na sua peça principal. Então, o restante da sua peça vai trabalhar conforme uma configuração, e aonde tiver a área do modificador, a área ou o volume do modificador que está interferindo na sua peça, ele pode ter uma configuração diferente. Então aqui nesse caso a gente vai estar usando esse recurso aqui, que é esse modificador aqui, High Range Modifier, tá? Aí como ele funciona, a gente tem que indicar aqui a altura onde ele vai estar chegando, que é a altura que ele pega da nossa peça. Então para isso a gente vai primeiro aqui medir a altura do nosso fundo. Então ó, mede 2 milímetros no caso dessa peça, ó. Tem 2 milímetros ali aquela face, ou pode ser um fundo, ou isso aqui, dependendo de como você olhar, pode ser o topo de uma peça, por exemplo, uma grelha de alto-falante que você esteja fazendo, algum dispositivo inteligente, alguma coisa que precise daquela furação típica, né, de alto-falante, uma grelha, uma grade aqui, ou pode ser, por exemplo, a furação para drenagem de um vaso. Imagine que isso aqui seja um vaso, né, você vai colocar terra ou aquelas pedras aqui dentro e você precisa ter uma saída de água, o excesso de água, para que não acumule aqui dentro. Então você faz essa furação, em vez de você fazer essa furação depois na peça, ser feita de qualquer jeito aqui, sem um padrão determinado, você pode colocar um padrão aqui para ficar bonito e para ficar funcional também. O importante é você ter essa peça plana aqui, e essa peça para esse tipo de recurso, ela está voltada aqui com a face colada na mesa, né? Como se fosse a peça impressa a partir dela. Então aqui nesse caso é isso que vai acontecer aqui, né? Então vamos lá, aqui a gente tem 2 milímetros, então vamos voltar lá no recurso que a gente estava trabalhando agora, que vai ser esse aqui, ó, High Range Modifier. Aí a gente viu lá que é 2 milímetros, tá? Aí o que acontece? Ele criou aqui uma camada especial para a gente estar controlando o que vai acontecer nessa altura aqui, de 0 a 2 milímetros, a partir da mesa, o que vai estar acontecendo com essa peça. Aí a gente determina por aqui. Então aqui no caso, como a gente quer só fazer uma furação, um padrão de furação, essa furação a gente vai estar conseguindo fazer com infill, com um preenchimento. Mas aí a gente fala, ué, mas o preenchimento ele não é só por dentro da peça? Aí é que tá. A gente vai tirar o topo do preenchimento e tirar a base do preenchimento, ou seja, vai ficar só o preenchimento aqui, nessa altura de até 2 milímetros, que corresponde à espessura da nossa peça aqui, nessa região. No caso aqui a base, ou pode ser também o topo, se você considerar essa peça que depois ela vai ficar de cabeça para baixo, né? Então a gente vem aqui, faz essa alteração, a gente tira as camadas aqui do shell de topo e da base. Tira as duas, tira o top shell, que é a parte de cima, ó, tem até o iconezinho aqui já mostrando, e a parte de baixo, ou seja, vai ficar destampado essa área aqui de 0 a 2 milímetros. E aí vai estar sobrando só o infill aqui para a gente estar trabalhando de acordo com o que a gente quiser. Por exemplo, eu posso colocar aqui um Honeycomb clássico aqui,
Deixando 15 aqui, vamos só testar por enquanto. Olha, tá ali, ó, o nosso Honeycomb tá ali, tá formado, né? Pode alterar, fazer essa alteração direto aqui. Aqui. Por exemplo, vou colocar aqui 40%. Ó, tá lá, tá o padrão. Lembra mais até caixinha de som, por exemplo, né? Se você olhar. Ou se for um vaso, é melhor você deixar um pouquinho maior mesmo. Então vamos colocar 30 para ver como é que fica. Ó, um pouquinho melhor. Então aqui o que acontece para você fazer a regulagem nesse recurso aqui do modificador, você tem que estar sempre vindo aqui, ó. Aqui no caso do Creality Print, quando a gente faz essa alteração e pede para fazer o fatiamento, ele volta aqui para a peça principal. Então a gente tem, lembrando que a gente tem a configuração da peça principal que está aqui. E aí se a gente quiser mudar aqui esse preenchimento aqui desse modificador que corresponde só à base, dos 2 mm da base, voltar aqui e alterar por aqui, tá? Então tá aí, fica a dica aí do High Range Modifier para quem quiser fazer só os padrões do Infill como sendo parte da peça visível. Então a gente esconde o topo e a base do Infill e fica só o Infill mesmo, de cima a baixo, naquela altura determinada, né? A altura que a gente medir do fundo da nossa peça, ou o fundo, ou o teto, vamos dizer assim. Aquela medida é que vai ser essa medida aqui do range, que é de 0 a 2 mm. Esse 2 mm, lembrando que é a espessura do fundo aqui. Então fica aí a dica. Um abraço.